Fala galera, hoje vamos falar do campeonato italiano e resolvemos trazer para vocês os 10 maiores artilheiros da tão amada Liga Italiana, admirada por milhões de brasileiros, muito devido à grande colônia italiana que temos no Brasil. Um abraço especial a todos os ídolos brasileiros. Eu sou o Skull. E eu sou o Dex, e vamos trazer essa nova série para vocês. Embora alguns craques famosos fazem história, poucos entram no top 10, e agora vamos falar um pouco de cada um. Já aproveita, deixa aquele like maroto, se inscreva para nos apoiar e trazer cada vez mais conteúdo assim. Deixa de enrolação e vambora pro vídeo. Em 10º lugar está o argentino Gabriel Batistuta com 184 gols. O argentino era apelidado de o Batigol, porque ele era bom de cabeça em todos os sentidos, tinha uma presença de área inigualável e o chute de canhota mortal. E essas eram as melhores qualidades de Batistuta. Em 91, ele acertou a ida para o futebol europeu e desembarcou na capital do Renascimento italiano, a cidade de Florença. Com a camisa da Fiorentina, foram 332 jogos e 202 gols. Em 1998, ele desembarcou na cidade eterna e na Roma também fez história. Ajudou o time a conquistar o Scudetto de 2000-2001, o terceiro título da história após 17 anos. Na capital italiana, ele ganhou o apelido de Rei Leão devido aos seus cabelos longos e pela garra dentro de campo. Com certeza, Gabriel Batistuta foi um dos maiores jogadores que já atuaram na Itália. Em nono lugar, temos 3 atacantes com 188 gols na Série A italiana, e são ele, Giuseppe Signori, Alessandro Del Piero e Alberto Gilardino. Gols, era isso que Giuseppe Signori trazia para os times que jogava. O veloz atacante, dono de uma das pernas esquerdas mais afiadas que o futebol italiano já viu, fez história entre o final dos anos 80 e início dos anos 2000. A bola parada era também uma arma praticamente mortal para Beppe. Além das ótimas cobranças de falta, Signori tinha um estilo peculiar de bater pênaltis. Não tomava distância superior a 3 passos da bola e normalmente não falhava. Alessandro Del Piero. Um verdadeiro cavaleiro nunca abandona sua senhora, afirmou Alessandro Del Piero em 2006, quando perguntado se deixaria Juventus após o escândalo da Calciopoli, que rebaixou a equipe de Turim à Série B italiana. Voltando a 2001-2002, Del Piero anotou 21 gols e dali em diante não marcou menos de 10 vezes em nenhuma temporada até 2012. Assim se tornou o único italiano a marcar mais de 10 gols em 16 temporadas da carreira e entrou para o top 10 de maiores artilheiros do futebol da bota, com 188 gols na Série A. Alberto Gilardino. Artilheiro nato, foi um centroavante clássico e no início da sua carreira chegou a ser comparado a Filippo Inzaghi. Gilardino atualmente detém um recorde de ser o 10º jogador mais jovem a marcar 100 gols na Série A, um feito que ele conseguiu aos 26 anos e 105 dias. Com 188 gols na Série A, Gilardino está atualmente entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos da história da Série A. 8º lugar está Kurt Hennig, com 190 gols. Rápido e letal, Kurt Hennig marcou a época atuando por Fiorentina e Milan. O sueco jogou em vários clubes italianos e foi pela Fiorentina em que teve seu maior desempenho. Em 9 temporadas defendendo a equipe de Florença, o sueco fez nada menos que 150 gols nas 289 partidas das quais participou, incluindo a marca de 5 gols em uma única partida, na goleada por 7-1 contra o Atalanta em Bergamo. Até hoje, Hennig é o único jogador a ter feito 5 gols fora de casa em um jogo pela Série A, um marco inacreditável. Em 7º lugar, nada mais nada menos que Roberto Baggio com 205 gols. Baggio é um ex-esportista italiano que atuava como meio atacante. É considerado um dos maiores e mais populares jogadores da Itália e do mundo na década de 1990 até o começo dos anos 2000. Baggio jogou 3 Copas do Mundo pela seleção italiana e é o único jogador italiano a fazer gols em 3 Copas diferentes. No ano de 1993, considerado por muitos como o melhor de sua carreira, conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA e o Balão de Ouro, entregue pela France Football ao melhor jogador europeu. Baggio era um jogador versátil e ninguém sabia se ele era um 9 ou um 10. Atuava bem dentro e fora da área e letal. Anotou 205 gols só na Série A e mais 27 pela seleção italiana. 6º lugar, Antonio Di Natale, com 209 gols. Craque e goleador, Antonio Di Natale recusou os grandes para ser o maior ídolo da Udinese. É impossível dissociar a Udinese do ex-atacante Antonio Di Natale na história recente. Dotado de grande técnica, Totò se aposentou em 2016 depois de honrar o manto bianconero por 12 anos. 2 vezes artilheiro da Série A, sempre entregou o máximo em campo e brindou os fãs com lances plásticos. Embora não tenha conseguido dar um título ao povo friulano, marcou estrondosos 227 gols em 444 jogos pela Zebrete, transformando
transformando-se em um dos atacantes mais letais deste século, um daqueles craques que não precisou jogar pelos principais times do mundo para ser reconhecido enquanto tal. Quinto lugar, José Altafini com 216 gols. Nenhum brasileiro foi o maior que José Altafini na Itália. O ex-atacante do Palmeiras ganhou o apelido de Mazzola e fez história na Itália, chegando a jogar pela Seleção Azzurra. Encerrou a sua passagem pelo futebol italiano em 1976, igualando a marca de Meazza para ocupar a quarta colocação do ranking de artilheiros na história da Série A, com 216 gols. Em quarto lugar, nada mais nada menos que o Giuseppe Meazza, autor de 216 gols. Mesmo tendo o mesmo número de gols que Mazzola, Meazza fica em quarto lugar na lista por ser italiano nato e ser o santo grau do futebol italiano, ídolo máximo. Com a seleção italiana foi campeão mundial em 1934, onde foi eleito o melhor jogador da competição, e em 1938 como capitão da equipe, sendo um dos dois únicos titulares em ambos os títulos, ao lado de Giovanni Ferrari, detendo por 40 anos o recorde de artilharia pela Azzurra. Meazza jogou nos 3 maiores clubes italianos, o que inclui os 2 de sua cidade natal, Internazionale e Milan, além da Juventus. Nas rivalidades envolvendo o trio, destacou-se como o maior artilheiro do clássico entre Inter e Juventus com 12 gols. Em terceiro lugar, ficou Gunnar Nordahl, com 225 gols. Forte, inteligente e letal. Essas 3 características seriam suficientes para definir o sueco Nordahl, artilheiro com um faro de gol poucas vezes visto no esporte. Ele encerrou sua carreira como profissional com impressionante marca de 442 gols anotados em 504 partidas. Um jogador raro e que marcou época com a camisa do Milan, sendo fundamental para acabar com aqueles que talvez tinham sido o pior e mais cômico tabu da história rossoneira. Terceiro maior artilheiro da história do campeonato italiano, superando lendas como Giuseppe Meazza, Gunnar é o que tem a maior média de gols de 0,77 por partida na Série A italiana. Em segundo lugar vem Francesco Totti, com 250 gols. Totti foi campeão do mundo em 2006 pela Itália. No curso de sua carreira profissional, sempre jogou pela Roma, equipe da qual também era capitão e camisa 10. Pela Roma, ele é o maior artilheiro e o que mais atuou com a camisa do clube. Totti está atualmente em segundo lugar na classificação de maiores artilheiros da história da Série A. Em 21 de janeiro de 2012, ele superou o recorde de Nordahl com 221 gols. Tornou-se o jogador que mais marcou na Série A por um único time. Em janeiro de 2012, depois de uma eleição promovida pela IFAFHS, Totti foi eleito o jogador mais popular da Europa, superando atletas como Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo. No dia 30 de setembro de 2014, tornou-se o futebolista mais velho a marcar um gol na Liga dos Campeões, ao fazer empate da Roma no terreiro do Manchester City. O jogo acabou em 1-1. Totti era uma lenda na Roma, cara. Acredite se quiser. O cara jogou a vida inteira por um único clube, né, mano? Foi quase 20 anos só numa equipe. Bicho, desde a base até o profissional e a aposentadoria. E olha que ele recebeu proposta dos Real Madrid, Barcelona, Manchester United. É jogador raro, né, filho? Não tem mais hoje em dia, não, né? Não. Em primeiro lugar, nada mais, nada menos que o matador Silvio Piola com 274 gols. Ninguém na Itália fez mais gol do que Silvio Piola. Ele era um autêntico goleador. Em toda a sua carreira, marcou 274 gols em 534 partidas pela Série A. E até hoje, é o maior artilheiro da principal competição italiana. Durante os 25 anos de sua carreira, Piola foi ídolo da Lazio, na Juventus e no Novara. Porém, seus gols não levaram a comemorar títulos nacionais. A Copa do Mundo de 1938, bicampeonato da seleção italiana, foi o único título que conquistou. O histórico artilheiro chegou a dirigir a seleção italiana logo depois de pendurar as chuteiras, na Copa do Mundo de 1954, mas não teve sucesso como treinador no futebol. Silvio Piola morreu em 1996 e no ano seguinte, em 23 de outubro de 1997, o estádio Viale Kennedy de Novara recebeu o nome do ex-artilheiro. A nomeação teve presença de boa parte da família do campeão do mundo. Por sua grande estreia no Pro Vercelli desde 2002, Silvio Piola dá o nome ao prêmio para o melhor atacante sub-21 da Série A e Série B italiana. Homenagens à altura do grande atacante que foi. Ele era comparado igual a Pelé, cara. No estilo de jogo. Ele é o tipo Pelé italiano, né, mano? Ninguém tira, não. O problema é que ele não teve título, né, cara?
Pelé, Maradona e Piola são jogadores raros. Trio de ferro, né, mano? Piola, né, faltou ele ser coroado com mais títulos, né, mano? E o melhor do mundo, que ele não teve. Mas na época também acho que não tinha, né? Não. A premiação de melhor do mundo. Não, porque o melhor do mundo, se eu não tiver errado, ele foi de 1971 quebrado. Então. E ela começou a entrar mesmo em vigor em 85, se eu não tiver errado. Alguma coisa assim. Mas o bicho é brabo.